Agora está gravando. A gente finalizou na aula, a gente viu na aula passada algumas condutas contra a administração pública que são praticadas por funcionários públicos, não é isso? E hoje a gente vai terminar de ver algumas condutas dessas, tá certo? Mas depois a gente entra nos crimes praticados contra a administração pública por particular. E aí a gente vai fazer um estudo de uma relação entre aqueles praticados por funcionários públicos e a relação deles quando praticados por particular, ok? Mas antes da gente pular para os crimes praticados por particular, eu gostaria que vocês tivessem com códigos em mãos para acompanhar comigo a aula, combinado? Não vamos esquecer dessa ferramenta, é bom para a gente saber exatamente o que pontua cada um dos elementos desse crime. Só relembrando, né, que esses crimes contra a administração pública, eles têm essa separação, isso é algo muito importante, e quando a gente estuda esses crimes num sistema mais genérico, a gente não compreende a relação entre um e outro. E é bom deixar bem claro que essa relação com o funcionalismo público desses crimes que pertencem ao capítulo 1, que são os crimes praticados por funcionário público, a relação da prática do crime com a função que o sujeito exerce é essencial, tá? Então, esses dois capítulos, eles dividem os crimes contra a administração pública entre aqueles praticados por funcionário público e aqueles praticados por particular. Especificamente, eu acho que até me perguntaram na aula passada, o meu Código Penal, ele no artigo 327, se eu não me engano, né? Lá no finalzinho, no 327, exatamente. No 327, ele define o que é funcionário público para o Código Penal. Então, a gente tem que ficar amarrado a essa definição do Código Penal. E lembrar que esses crimes são praticados por esses sujeitos, e aí, nesse momento, a gente sabe que são crimes próprios. O que eu quero dizer com crimes próprios? Eles exigem uma propriedade para esse sujeito, eles exigem que esse sujeito tenha uma propriedade específica, qual seja, exercer uma função pública e não só isso, praticar o crime pelo uso dessa função. E aí vocês têm que deixar bem claro, vocês sabem muito que a gente gosta de abordar casos concretos, vocês têm que deixar bem claro na percepção de um caso desse, que vocês viram que o dolo do sujeito estava vinculado a ele ter praticado o crime mediante o exercício de sua função. E lembrem-se, não precisa ser uma função que está sendo exercida naquele momento, mas em decorrência daquela função. Ou seja, foi a função pública que o sujeito exercia ou ainda vai exercer, mas foi essa função pública que fez com que o sujeito conseguisse a prática do crime. Então, quando a gente diz que a função pública está totalmente vinculada ao nexo de causalidade do crime, implica dizer que o dolo do sujeito só consegue ser executado em decorrência do sujeito exercer, ter exercido ou ainda exercer uma função pública, mas sempre em decorrência dessa função que ele exerce, tá? Enfatizo isso, que me preocupa, às vezes, numa análise de um caso, como não fica tão comprovado que o sujeito praticou em decorrência da sua função, só o fato de ele exercer uma função pública não implica dizer que ele recai nos crimes contra a administração pública. É importante porque eu tenho uma desclassificação. Por exemplo, dentro de um crime de peculato, eu posso levar esse crime, se ele não ficar comprovado que foi em decorrência da função pública, eu tiro esse crime da natureza do peculato, levo ele para um possível crime de furto ou um crime de roubo, porque um crime de furto ou um crime de apropriação, um crime de furto ou um crime de apropriação. Então, veja, a diferença do fenômeno jurídico é muito grande, tá? Então, isso foi só para a gente recapitular. Antes de passar para o crime de corrupção passiva, que era aquela que na aula passada eu ia ver e terminei com a gente encerrou, eu quero falar em mais dois crimes ainda que contra a administração pública, porque recentemente eu estava estudando algumas provas recentes, inclusive ainda de 2019, as poucas que aconteceram, provas de concurso, e eu vi esses crimes caindo de novo. Então, eu acho válido rever. Esses crimes, alguns estão bastante em desuso, mas a grande maioria ainda se aplica. Então, eu quero ver
esses dois crimes com vocês. Ainda nos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, a gente vai trabalhar a condescência criminosa e a advocacia administrativa, respectivamente, os artigos 320 e 321 do Código Penal. Estejam com ele em mãos. E é bom, meus colegas, e aí eu até faço uma sugestão de estudo para vocês, quando vocês forem estudar esses crimes, fazer um comparativo entre as condutas, para, nesse comparativo, aprender a diferença entre eles. A gente consegue realmente diferenciar, aprender melhor o crime de condescência criminosa, diferenciando ele para prevaricação e advocacia administrativa. Lembrem-se que prevaricação ele hoje tem duas formas de ser praticado, mas a ideia de prevaricar, a natureza do que diz respeito ao verbo prevaricar, implica dizer o sujeito retardar, deixar de praticar esse ato que ele deveria praticar de ofício, porque é inerente à sua função. Na condescência criminosa, eu ouso dizer, doutrinariamente, que também é uma forma específica de prevaricação, mas é uma prevaricação praticada de forma muito peculiar. Ele exige somente aquela forma de prevaricação. E percebam que o próprio início do artigo 320, ele já deixa claro qual é a ideia, qual é a natureza da conduta que o sujeito vai praticar. Mais uma vez, existe uma omissão, existe uma conduta omissiva, ele deixar de praticar. A ideia do artigo 320 da condescência criminosa é quando o funcionário deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, vírgula, tem um segundo momento do artigo, quando lhe falta competência, vou já falar sobre isso, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa. Basicamente, eu estou tendo aqui uma punição específica para um possível partícipe de um crime contra a administração pública, até um ilícito administrativo, realmente, da Lei 8.666, ou do Estatuto Específico para aqui, da 8.112, mas o sujeito ele não pratica uma conduta. Quem pratica a condescência criminosa, ele não pratica uma conduta criminológica, ele simplesmente tem ciência que um colega seu pratica essa conduta, alguma infração no exercício de sua função, e ele fica inerte com isso. Ele tem o conhecimento e fica inerte com essa responsabilidade. Em dois momentos, percebam o que eu quero dizer aí com a condescência criminosa do artigo 320. No primeiro momento, eu deixo de responsabilizar esse funcionário que cometeu uma infração no exercício do seu cargo, ele sendo meu subordinado. Então, eu estou, além de estar sendo partícipe dessa conduta por ter ciência e nada a fazer, além de tudo, eu sou o responsável por aquele funcionário. Ele é o meu subordinado. Então, eu ainda deixo de cumprir uma função de gerenciamento meu. Então, nesse momento, fica claro o crime de condescência criminosa. E percebam, e professor, por que a punição do sujeito aí é por ele ser partícipe? Porque ele não se vincula ao dolo, ele simplesmente tem conhecimento. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Se o sujeito ele participa da conduta do seu colega, de alguma forma participa no sentido de colabora com a conduta de forma mais decisiva, ele se vincula ao dolo. Se ele também vai se beneficiar com aquela conduta criminosa, ele se vincula ao dolo. E aí ele passa a ser coautor do crime que o sujeito praticou. Aqui, a punição que eu estou dando ao sujeito é por sua condescência, por ter conhecimento e não tomar uma atitude necessária para evitar ou responsabilizar aquela situação. Então, ele não se vincula ao dolo para ser um coautor, mas só o fato de ter conhecimento, nada a fazer, deixa ele como partícipe. Entretanto, esse partícipe vai ser punido por um crime específico, que é o de condescência. Por que está claro isso? Quando ele fala por indulgência. Indulgência implica dizer por uma pena, por um realmente não... por compactuar com aquela situação, não por ter vantagens, mas simplesmente por não querer entrar no mérito, não querer responsabilizar, por permitir que o sujeito faça isso. Então, deixa claro que o sujeito aí ele não está se vinculando ao dolo do outro que praticou a conduta. Ele não está se vinculando, ele não está tirando a mesma vontade. Ele simplesmente tem conhecimento e não quer fazer nada, fica indulgente. Tá? E por isso a sua responsabilização por esse crime. Se ele, porventura, participa do dolo principal,
Ele não vai responder por condescência. Ele vai ser coautor do crime que o seu colega praticou. E percebam, meus amigos, antes de vocês tirarem dúvidas, que esse crime do artigo 320, ele existe em dois momentos. Primeiro, quando eu tenho uma função de autoridade perante aquele colega, e aí, mais do que nunca, além de ter conhecimento, eu tenho o dever de gestor, de chefe daquele sujeito, de responsabilizá-lo por sua conduta. Mas, no final do artigo, ele diz também que o sujeito comete a infração quando ele não for competente. Competente para quê? Quando ele não for competente para responsabilizar o sujeito, já que não é um subordinado dele, ele não poderia nada fazer administrativamente, mas, mesmo não tendo competência para tanto, tendo ciência do fato criminoso, ele também será responsabilizado por não levar o fato ao conhecimento de quem tem autoridade competente para responsabilizar. Então, são dois momentos. O fato do sujeito ter uma autoridade para como funcionário que praticou, ou, mesmo não tendo, não levar ao conhecimento da autoridade competente. Tá? Então, qual é a ideia do crime do artigo 320? Essas condutas de prevaricação tem muito a ver com uma inércia do sujeito, do funcionário público, em praticar um ato que é prerrogativa de sua função. O artigo 320 ele é uma prevaricação específica. Eu não posso dizer que ele é um crime de prevaricação, mas doutrinariamente chama-se de que é uma espécie de crime de prevaricação, porque é uma forma específica do sujeito ficar inerte. Quando ele vem de uma implicação de um fenômeno antijurídico por um funcionário público, de uma conduta criminosa, de um ilícito, ele nada faz, sendo a autoridade competente para aquilo, de responsabilizá-lo, ou denunciando a autoridade competente. E deixando claro que nesse momento, quando ele fica inerte, ele não se vincula ao dolo, ele simplesmente tem ciência do fato e se torna indulgente, por indulgência sua, por não querer confrontar aquela situação, por uma pena, por não querer se envolver, ele nada faz. Se ele realmente manifesta dolo na conduta do sujeito, ele se torna um coautor e vai ser responsabilizado pelo crime que o sujeito teria cometido. Tudo bem, meus queridos, quanto à condescência criminosa, é um título muito simples, mas tem algumas peculiaridades. Dúvidas? Podem falar. Nenhuma dúvida, né? Obrigado, Aldenise. Muito bem. Vamos avançar, então. Deixa eu partir para o outro. Mas vão me colocando dúvidas aí, caso apareçam. Obrigado, Bruno. Como eu tinha falado para vocês há pouco, né? Pouco não, na aula passada, esses crimes são muito objetivos, tá? Eu tento ao máximo aqui demonstrar para vocês o máximo que a gente tem de particularidade. Mas isso não quer dizer que vocês não tenham dúvidas, fiquem bem à vontade. E aí a gente entra, meus jovens, no crime de advocacia administrativa. Esse é muito interessante, é muito subjetivo. Prestem atenção com cautela nesse crime, porque ele é muito fácil de ser confundido com outras condutas, tá? Principalmente quando a gente fala em tráfico de influência. Opa, Eduardo. Então, vamos entender a diferenciação, compreender a advocacia administrativa para poder chegar o que é a advocacia administrativa, diferenciando do tráfico de influência. Particularmente, a diferença entre os dois está basicamente no sujeito que pratica a conduta, uma vez que a advocacia administrativa ela é um crime praticado por funcionário público. E a própria nomenclatura do crime já ajuda a gente a entender. Porque para vocês que serão nobres colegas, advogados, daqui uns dias, muita honra, advogar implica defender um interesse, defender uma causa. Não existe nada de ilícito em defender uma causa sua, tá? Em patrocinar uma causa. Patrocinar não é dar dinheiro. Para o sentido do direito, o patrocínio é empreender ferramentas para defender aquela causa que lhe é de interesse. Em regra, o verbo advogar implica dizer que você vai defender seus interesses, defender uma causa, patrocinando as ferramentas necessárias para isso. Não existiria ilícito se o sujeito que praticasse essa conduta não fosse o funcionário público.
É aí que a gente começa a entender em que momento a advocacia, o advogar, será compreendido como uma conduta criminosa. Quando ela é uma advocacia administrativa, em um lugar que, em regra, por fazer parte da administração pública, um núcleo da administração pública, uma repartição, como a gente chamava antigamente, mas uma das entidades da administração pública deveria atender ao interesse da sociedade, do coletivo, e não deveria ser designada ali forças, ferramentas para defender o interesse específico de um sujeito. Aí realmente é a ideia de imparcialidade que a administração pública deve ter e compreende, então, o crime do artigo 321, a conduta de patrocinar, direta ou indiretamente, um interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Veja como a letra da lei é muito clara, a gente só tem que designar melhor aí, definir melhor, quais são os elementos. Em regra, o sujeito implica em ter recaído nessa conduta pelo fato dele ser um funcionário público e ele, ali, quanto funcionário público, está se utilizando da sua função pública para prevalecer o seu interesse perante os outros. E aí prestem muita atenção, tenham muito cuidado. Mesmo que aquele seu interesse seja um interesse lícito, seja um interesse legal, não importa. Esse crime aqui, ele está vendo uma conduta que fere um dos princípios da administração pública. Na minha época, a gente decorava como o LIMP, né? Eu não sei hoje como é que a professora Carol vê com vocês, né? Acho que tem até mais princípios, mas um dos princípios da administração pública que é a imparcialidade. A administração pública não deve priorizar um interesse de um sujeito, mesmo que seja lícito, mesmo que ele tenha direito a isso, mas não deve priorizar frente a de outros administrados pelo simples fato de ele ser um funcionário público. Tá? Então, em regra, empreende a conduta da advocacia administrativa o sujeito que, em exercício, valente dessa qualidade de ser um funcionário público, de ter sido ou ainda vai se tornar um funcionário público, mas ele se prevalece dessa função pública que ele exerce para defender um interesse privado dele perante essa administração pública, mesmo que esse interesse seja lícito. E mesmo que ele faça isso direta ou indiretamente, de forma mais sutil. Vamos dar um exemplo. Imaginemos que o governo do estado ele vai construir um hospital de campanha agora para atender as vítimas do Covid-19. E para isso, a administração pública precisa desapropriar um terreno, um local estratégico, para poder construir ali muito rapidamente o hospital. Esse terreno vai ser desapropriado. Esse terreno, coincidentemente, pertence a um funcionário público. O funcionário público, sabendo disso, corre atrás da pessoa responsável por emitir o laudo de valor daquele terreno, de valor de aquisição daquele terreno, e tenta patrocinar o seu interesse de que aquele terreno tenha um valor maior que o valor do mercado, ou uma avaliação que venha lhe favorecer. Veja, em regra, a desapropriação daquele bem, ele sendo funcionário público, nada impediria que o bem fosse apropriado e ele recebesse o valor relacionado àquilo. Em que momento implica-se aí a conduta criminosa? Quando ele patrocina o seu interesse, quando ele corre atrás da pessoa responsável por emitir o laudo de avaliação daquele imóvel, tentando defender o seu interesse de supervalorizar aquele imóvel. Tá? Então, é nesse momento que ele recai num crime de advocacia administrativa. Vocês têm que ter na cabeça bem claro que esse interesse que ele defende, mesmo sendo um interesse legítimo, ainda assim, o fato dele somente defender seu interesse já recai numa conduta. Antigamente, existia uma coisa muito comum de acontecer aqui, confesso que eu não sei se ainda acontece, mas vocês podem me dizer melhor, que é a questão dos calçamentos de rua. Tá? Eu lembro quando eu morava num bairro periférico e a gente tentava, o vereador tentava, né, fazer com que as ruas fossem calçadas, era um sorteio, parará e tudo mais. E uma das condutas muito comuns que aconteciam era, normalmente as ruas que tinham algum funcionário público ou alguém
de influência no município é que eram as ruas que conseguiam ser calçadas. Então, isso ficava bem claro, a típica conduta da advocacia administrativa. Existia uma ordem de calçamento das ruas e essa ordem era sorteada de acordo com o plano orçamentário do município do ano, e muitas das vezes os funcionários públicos, valentes de sua função, iam lá e advogavam para a defesa do seu interesse, fazendo com que aquela rua fosse calçada antes de outras que deveriam ter sido. Há ilegalidade no fato de ele solicitar ou requerer o calçamento de sua rua? Não. É um direito que ele tem. É um interesse legítimo. Porém, o fato dele ter prevalecido esse interesse frente à administração pública faria ele recair no crime de advocacia administrativa. Amigos, isso que eu estou falando fica bem claro quando a gente passa para o parágrafo único do próprio artigo 321, que diz assim: se o interesse é ilegítimo, ou seja, isso deixa bem claro para mim que mesmo o interesse dele sendo legítimo, sendo lícito, sendo legal, ainda assim ele incorre no crime de advocacia administrativa, pelo simples fato de ter patrocinado o seu interesse frente à imparcialidade da administração pública. E se esse interesse for ilegítimo, tá? Imaginemos que o sujeito, naquela avaliação do bem, para que aquele bem fosse desapropriado em favor do governo, o bem não tinha condições de atender aos requisitos que o governo exigia para a construção do hospital, porém, o funcionário público tentou fazer com que a pessoa responsável pelo laudo demonstrasse que aquele bem atendia. Então, assim, aquele interesse, além de tudo, ainda era ilegítimo, ilegal. Se isso ocorre a advocacia administrativa qualificada do parágrafo 1º, que é quando ele tem um dolo específico pelo fato do interesse ser ilegítimo. A pena da figura simples, que seria de 1 a 3 meses, só pelo simples fato do interesse ser legítimo, passa a ser de 3 meses a 1 ano. Certo? Tudo bem, meus queridos? Com relação à advocacia administrativa, tem alguma dúvida? Vamos lá. Professor, eu não entendi muito bem. Eu entendi quando se o interesse for legítimo, mas eu não entendi muito bem quando ele não é legítimo, assim, essa diferença, mais ou menos. Porque, assim, para mim, todo interesse aí, nesse caso, seria ilegítimo. Aí eu queria identificar essa diferença. A diferença, Bia, é basicamente, em regra, quando todos nós temos um interesse em algum ato da administração pública, esse interesse é baseado em um direito pretendido. Nós temos um direito a determinada situação. Tá? Vamos tentar familiarizar agora com essa questão do Covid. Imaginemos que o sujeito ele é beneficiário, ele quer se tornar beneficiário desse auxílio emergencial, certo? Como funcionário público. Não cabe, né? Mas imaginemos que coubesse. Vamos lá. O sujeito ele tem direito a esse auxílio, teria direito ao auxílio, mas tentou administrar seu interesse, conhecendo alguém que fizesse a análise dos requisitos, mesmo sabendo que ele teria interesse, mas tentou se prevalecer da função pública para agilizar e ser um dos primeiros contemplados para ser beneficiário desse auxílio emergencial. Veja, ele tem direito. Se ele preenchesse os requisitos, teria direito. É um interesse legítimo, é um direito que ele atende. Então, em regra, a única conduta que ele está praticando aí é ter defendido seu interesse frente aos demais da administração pública, não respeitando a imparcialidade. Esse legítimo você já entendeu. Mas imaginemos como é a situação atual, que o sujeito não tem os requisitos. Ele não pode ser beneficiado pelo auxílio emergencial. Ele não preenche, ele não se enquadra. Tá? E aí, mesmo assim, ele tenta, conhecendo alguém que esteja responsável por essa análise, ele vai lá e tenta defender o interesse para que ele requerendo, não tendo direito, esse direito seja concedido para ele. Ou seja, esse interesse que ele está defendendo não é um interesse de um direito legítimo dele. Ele não tem direito àquilo. Então, aquele interesse que ele defende passa a ser um interesse ilegítimo. Ele, além de estar ferindo a parcialidade da administração pública, ele está pretendendo um interesse que não lhe cabe, ao qual ele não tem direito. Ele estaria ferindo um bem jurídico muito mais complexo. Não só a imparcialidade, como também a eficácia da administração pública, que deveria prestar aquele auxílio a quem efetivamente
precisa, que se encaixa nos requisitos. E ele não tendo um enquadramento para isso, seria beneficiado, caso seu pedido fosse atendido. Ficou mais claro, Bia? Sim, entendi agora. Obrigada. Por nada. Deixa eu ler aqui, Raul. É bem genérico, realmente, Raul. Pergunta de Raul. Se um agente for competente para interferir em algo e o faz, é difícil diferenciar se ele fez por interesse pessoal ou por interesse da administração. É difícil, Raoni, mas a gente consegue ter certeza se ele agiu em interesse pessoal se comprovado que ele poderia ter agido para interesse de outras pessoas que não fosse o dele. Quando você... Porque assim, por que é genérico, Raoni? E muitos dos crimes contra a administração pública o são. Porque depende muito do que o funcionário público que está cometendo aquele crime tem como prerrogativa de função. Depende do tipo de ação que lhe compete enquanto funcionário público. Mas, em regra, a única possibilidade de você comprovar é o sujeito, ele poderia ter agido, aquele ato era um ato que ele tinha competência para fazer. Se vocês vão lembrar do caso do ex-deputado federal... Nossa, deixa eu lembrar o nome dele. Que foi candidato a presidente. Não lembro o nome dele agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas um candidato desse, na época que ele se candidatou, foi descoberto que a família dele tinha sido favorecida na desapropriação de bens no estado de Minas Gerais. Veja, quando é que ficou claro isso, Raul? Não estou discordando com você que é subjetivo. Aécio, pronto, lembrei. Obrigado, Beatriz. Lembrei não, Beatriz não lembrou. Quando é que ficou esclarecido isso, Raul? Apesar da sua generalicidade, mas quando ficou comprovado que o Estado de Minas, quando estipulou os requisitos para a desapropriação daquelas terras, poderia ter desapropriado outras terras com um valor bem menor e preferiu desapropriar as terras da família dele. Então fica claro que, por mais que fosse legítimo o ato de desapropriar aquelas terras, se tornou a advocacia administrativa quando o sujeito fez para defender interesses próprios. Tá? É necessário ser genérico para atender as diversas formas de práticas de atos relacionados à administração pública, mas você vai conseguir comparar quando você demonstra que o ato que o sujeito fez poderia ter favorecido uma outra pessoa e atingido o mesmo objetivo, e quando se prevaleceu de favorecer o pedido de alguém que se utilizou da sua função pública. Certo, Raoni? Veja se esclareceu melhor. Mas sim, é necessário que os crimes contra a administração pública sejam bastante genéricos, porque eu tenho diferentes prerrogativas de função pública. Né? E o crime não poderia definir cada uma delas, que seria assim, inesgotável. Ok, Raoni? Mais dúvida, meus queridos? Ok. Mais alguma dúvida? Ok, obrigado, Joyce. Então, obrigado, queridos. Eu vou passar para outras condutas, mas caso tenha alguma dúvida, vocês podem se posicionar. Combinado? Vamos à frente. E aí, meus queridos, a gente entra no tão bonitinho. Achei a pena baixa. É baixinha. Mas esse crime, Beatriz, é muito subsidiário. Ele às vezes se transforma em um crime mais grave, principalmente quando esse interesse é ilegítimo. Ele às vezes deixa de recair nesse crime e entra contra um dos crimes de colarinho branco ou crimes de corrupção. Então, esse crime normalmente tem uma natureza subsidiária. Ele deixa de existir para existir um mais grave, principalmente pelo fato de quando o interesse é ilegítimo. A maior sanção desses crimes é administrativa, pela Lei 8.112, a lei que regula o funcionalismo público, que dá a possibilidade até de exoneração do funcionário, tá? Mediante um processo disciplinar próprio. Sim, ele vem expresso na 8666,
mas a 8666 é muito vinculado à questão das contratações. E aí seria quando essa conduta ela serve para favorecer algum funcionário público específico em alguma das contratações públicas. Mas na 8.112, que é a lei que regula o funcionalismo público, também, viu, Leandro? Ela bem que repete e põe outras sanções administrativas, que é o caso de um processo disciplinar administrativo para poder tomar a conduta necessária contra aquele funcionário, cabendo até, em último caso, uma exoneração. Certinho, Leandro? Beleza. E aí é uma relação interessante, né? Esses crimes sempre vão estar em conjunto, tanto com a 8.666, tanto com a 8.112, mas o Código Penal ainda é mais decisivo para a sanção. Não impede, o cara pode até ser absolvido do crime de advocacia administrativa, do crime de prevaricação, ele pode ser absolvido e mesmo assim ainda responder na esfera administrativa. Isso é uma curiosidade, são esferas totalmente autônomas. E como também existe o fator inverso. O sujeito pode ser absolvido num processo administrativo disciplinar, num PAD, com relação à sua conduta, e mesmo assim ser responsabilizado na esfera criminal. Isso aí já são autônomos, o STJ já decidiu. Isso é uma característica interessante. Ô, Armando, boa noite. Oi, boa noite. É o Rocha. Oi, Rocha. Ô, Armando, quando há um processo, a necessidade de se instaurar um processo administrativo, ele é instaurado pela administração diretamente ligada ao funcionário. No caso, Secretaria de Administração. E a minha pergunta é, quando é que extrapola o processo administrativo? Ou seja, quando o processo administrativo também tem que ser na área penal. Quem é que é responsável pela instauração desse processo? É a própria Secretaria de Administração que encaminha para a Procuradoria e a Procuradoria faz a instauração de um processo civil ou penal? Como é que funciona isso? Em regra, depende da competência penal para o crime, da ação. Se for uma ação pública incondicionada, o Ministério Público tomando conhecimento, e depende da competência do órgão, se for estadual ou federal, municipal, estadual ou federal, aí o Ministério Público estadual ou o Ministério Público Federal, entendo competência para a ação pública incondicionada, tendo conhecimento do fato, pode dar prosseguimento à ação. Em sendo uma ação pública condicionada à representação, ou sempre vai ser condicionada à representação, não pode ser mediante queixa, compete à comissão que foi criada para analisar, para a instrução do processo administrativo disciplinar, todo órgão tem que criar uma comissão própria para isso, a cada caso que acontece, compete à comissão, no relatório final, indicar ao presidente, ao diretor, à direção máxima daquele órgão, como a secretaria ou o secretário, para que seja encaminhado ou comunicado ao Ministério Público ou Procuradoria responsável por aquilo. Tá? Inclusive, se o presidente, o secretário, nada o fizer, a comissão pode agir diretamente, comunicando, dando conhecimento ao processo à autoridade competente, quer seja a Procuradoria ou o Ministério Público. E, inclusive, nesse caso, de uma omissão de um dirigente máximo, ele já poderia recair aí no crime de condescendência criminosa por ter conhecimento de um processo instaurado que averigou, processo administrativo que averigou que o sujeito praticou o ilícito e não dar conhecimento à autoridade competente. Certo, Rocha? Ficou claro? Perfeito. Respondido. Muito obrigado. Pergunta última. Ok, queridos. Ótimas dúvidas. Muito bom. Nesse momento, a gente já fica com um gostinho de processo penal, né? Não sei se vocês estão tendo essa sensação. Porque o direito material, que é o que esgota as disciplinas de direito penal, vocês já estão com esse sistema do direito material na cabeça. Vocês agora passam a ter angústia por entender como que isso se materializa. Eu acredito que no 7º período vocês passam a ter processo penal, é isso? Aí quando a coisa se encaixa mais enquanto sistema. Mas bora então, vou voltar para o artigo 317, só porque, por uma questão de metodologia, eu acho interessante falar em corrupção passiva e já entrar em corrupção ativa, porque esses dois crimes têm uma relação bem interessante. Tá? As condutas corruptivas, elas se diferenciam pelo sujeito que pratica. No caso da corrupção passiva, aí, meus amigos,
esqueça o mito de que corrupção passiva é somente para o sujeito que foi corrompido e corrupção ativa é para o sujeito que praticou a corrupção. Não existe esse posicionamento. Sempre que o ato corruptivo for praticado por um funcionário público, ele vai sempre ser responsabilizado pela corrupção passiva. E o ato corruptivo, quando praticado por um particular, ele vai sempre ser punido pela corrupção ativa. Isso é imutável. Funcionário público, sempre corrupção passiva, particular, sempre corrupção ativa. Não importa quem tomou a iniciativa corruptiva. O que é iniciativa corruptiva, Armando? Veja, na conduta de corrupção, alguém starta o ato corruptivo, quer seja, o ato corruptivo implica dizer, eu estou saindo da legalidade daquele ato administrativo. Eis a ideia, eu estou começando a viciar aquele ato administrativo. Então, alguém tem que ter essa iniciativa de começar a corromper aquele ato administrativo. A conduta corruptiva é alguém iniciar esse ato corruptivo que depende de uma outra pessoa aceitar e dar prosseguimento a esse ato corruptivo. É uma relação da conduta corruptiva. Então, em alguns momentos, a iniciativa vai ser do funcionário público, em outros momentos, a iniciativa vai ser do particular. Em alguns momentos, o funcionário público aceita, tá? E em outros, o particular aceita. Mas não importa quem inicia a conduta corruptiva. Sempre o funcionário público pratica corrupção passiva. E o particular, corrupção ativa. Botem isso como uma máxima. E aí o que diz o artigo 317? A diferença do corrupção passiva para o corrupção ativa, basicamente, é na quantidade de condutas, tá? Se vocês perceberem, o artigo 317, ele bota como conduta corruptiva a corrupção passiva, tanto o funcionário público solicitar a sua vantagem, a ideia da corrupção é o sujeito solicitar uma vantagem para poder praticar aquele ato, ou receber a vantagem para praticar o ato. Então, perceba a diferença entre os dois verbos. Quando eu solicito a vantagem, eu estou iniciando a conduta corruptiva. A iniciativa é minha. Eu vou lá e digo, eu faço, mas somente se eu tiver tal vantagem. Então, implica dizer que eu fui o agente que iniciou a conduta corruptiva. Quando eu recebo, implica dizer que alguém iniciou. Alguém iniciou. E eu estou dando continuidade. Alguém teve a ideia. E aí, nesse momento, não importa. Em eu sendo funcionário público, eu recebendo a vantagem para a prática daquele ato, eu também estou recaindo em corrupção passiva. Cuidado para não confundir a corrupção passiva do artigo 317 com o crime de concussão que a gente já viu no 316, na aula passada. O verbo é totalmente diferente. Na concussão, o funcionário público exige. Vocês anotaram que exigir implica dizer colocar um condicionante, ou seja, eu só vou praticar o ato se você me der determinada vantagem. Então, nesse momento, eu imponho um condicionante a praticar aquele ato administrativo. E a concussão também, ela só existe quando o funcionário público ele tem a ideia, a iniciativa corruptiva. Ele exige, é ele que começa a desviar a finalidade do ato administrativo. Eis a ideia. Então, concussão é um verbo mais incisivo. Exigir, essa exigência implica dizer que o sujeito ele impôs condicionamentos. É como se ele dissesse que eu não vou fazer se não receber tal vantagem. Na corrupção passiva, o verbo é mais singelo, é mais sutil. Tá? Eu solicito. Solicitar não é dizer que eu não vou fazer. Solicitar é eu quero essa vantagem para poder fazer. Eu não estou colocando condicionante, é um pouco mais sutil. Mas também recairá na mesma conduta o sujeito que não solicitou, ou seja, não teve a ideia, porém, lhe foi ofertado e ele aceitou, e ele recebeu. E aí ele recai nas duas condutas na corrupção passiva. Vamos ler o que diz o artigo? Vejam, acompanhem aí comigo. O que diz o artigo 317. Solicitar ou receber. Para si ou para outro. Não importa se eu vou usufruir daquela vantagem ou se vai ser outro que vai usufruir daquela vantagem. Mas solicitar ou receber para si ou para outro. Direto ou indiretamente. Ou seja, eu solicito direto a pessoa que iria me dar a vantagem
tá? Eu recebo direto da pessoa que quer me dar essa vantagem, que me ofertou a vantagem, ou se houve um intermediador aí. E esse intermediador, mais à frente, a gente vê a conduta dele. Mas não importa. Se houve um intermediador que foi um terceiro nessa relação, não importa. Se eu recebi ou se eu solicitei, mesmo com a figura de uma pessoa intermediando, eu ainda assim recaio na corrupção passiva. Seria a forma indireta. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão da função. Prestem muita atenção que esse termo se repete. Eu estou fora da função, eu ainda vou assumir essa função, mas em razão dela, eu solicitei ou recebi. Vantagem indevida, tá? Vantagem não implica dizer somente cunho pecuniário, é algo que não precisa ter somente valor monetário, é qualquer vantagem que agregue um valor patrimonial, quer seja moeda, quer seja carro, quer seja uma promoção, quer seja algo que me agregue financeiramente, mas não diretamente a pecúnia, a moeda. Com essa vantagem sendo indevida, não pode ser, eu vou lhe ofertar seu salário. Não, o salário me é devido. Essa vantagem que eu recebo de proventos me é devida, porque é a minha função, eu recebo para fazer isso. É uma vantagem que não me é devida, que eu não tenho direito. Ou aceitar promessa de tal vantagem. Aí entra muito no receber. O receber implica dizer não só, e aí a gente vai responder se esse crime é formal ou material. Não implica dizer somente que o crime ocorre quando eu recebo a vantagem. Tá? O crime ele está consumado no momento que alguém diz, se você fizer, eu prometo lhe dar tal vantagem. Mesmo que a vantagem ainda não tenha sido recebida por mim, mas eu aceitei a promessa da vantagem, já é suficiente para consumar o crime do artigo 317. Então, esse finalzinho do artigo deixa claro que a gente está tratando aqui de uma conduta formal. Não importa se eu solicitei a vantagem e o particular ao qual a vantagem foi solicitada, se ele aceitou. Não importa se ele aceitou ou não. O crime está consumado no momento que eu solicito. Então, eu me deparo com um crime formal. Mesmo que a conduta corruptiva não seja aceita pelo particular que eu solicitei a vantagem, mas só no momento que eu solicito a vantagem, eu já recaio na conduta do artigo 317. Ou, se me foi ofertada uma vantagem, o crime não está consumado somente quando eu recebo. Tá? O crime está consumado quando eu aceito, mesmo que seja o aceite da promessa. A vantagem ainda não está em minhas mãos. Então, deixa bem claro que o crime é formal. Basta que o sujeito tenha dolo em aceitar ou dolo em receber. A vantagem é uma promessa. Já estaria consumado o crime do artigo 317. E a penazinha, 2 a 12 anos. A gente começa a ter uma pena maior, né? Vocês estavam achando as penas um pouquinho inferiores, mas aqui é uma pena, não o mínimo, mas o máximo era um pouco razoável. Por enquanto, alguma dúvida, meus amigos? Daqui a pouco eu vou falar na corrupção ativa que completa essa conduta. Mas, por enquanto, alguma dúvida? Vou à frente. O parágrafo 1º diz que... Obrigado, senhor. O parágrafo 1º ele complementa que há um aumento de pena se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica esse ato infringindo o dever funcional. Gente, esse parágrafo 1º é muito interessante. Qual é a ideia do parágrafo 1º, meus queridos? Ele está querendo simplesmente dizer que o crime ocorre mesmo que não haja dano à administração pública. O crime ocorre quando o sujeito viola os seus deveres funcionais, que seria de prestar um ato de prerrogativa de sua função para o administrado, com imparcialidade. O crime consuma-se no momento que ele solicita ou que ele recebe uma vantagem ou promessa dela, mesmo que ele o faça e pratique o seu ato dentro dos limites legais, dentro do que realmente lhe é cabível enquanto funcionário público, ou seja, em regra, não teria ofensa nenhuma à administração pública. Esse crime não precisa que haja uma ofensa à administração pública. Ele está consumado simplesmente na quebra do dever funcional do agente público. Eis a ideia. E o parágrafo 1º deixa muito claro isso, que o caput não precisa que haja nenhuma ofensa, que ele não vicie o seu ato, não precisa que esse ato seja praticado contrário à legislação, nada disso. Só solicitar ou exigir.
E se esse ato tem alguma consequência à administração pública, quer seja, o sujeito ele deixa de praticar um ato que ele deveria por obrigação, imaginemos que ele é um fiscal, ele deixa de fiscalizar aquilo porque recebeu uma vantagem, ou seja, ele está indo contrário ao seu ato prerrogativo de função. Ou se ele pratica infringindo um dever funcional, um exemplo que ele, ao emitir um laudo, deveria dizer que o sujeito não tem direito a um benefício do INSS, mas por ter recebido uma vantagem no laudo dele, ele vai contrário à norma e diz que o sujeito tem direito àquele benefício do INSS. Então, aí no parágrafo 1º tem consequências da administração pública. Isso deixa bem claro que o caput não precisa, mas se houver a consequência do parágrafo 1º, haverá um aumento de pena de 1/3. E o parágrafo 2º, eu tenho uma forma diferenciada que a gente pode entender como forma privilegiada. O parágrafo 2º diz: se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo pedido ou influência de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Nesse caso, a ideia do parágrafo 2º, dessa forma privilegiada, por que privilegiada? Porque ele traz um intervalo de pena novo, diferente do inicial do caput e menor, mas ele está prevendo aí que o sujeito não solicita ou recebe, não existe a vantagem. A diferença do parágrafo 2º para o caput é que não existe a imposição de uma vantagem para o sujeito praticar seu ato. Ele o faz, ele pratica esse ato, deixa de praticar um ato que deveria, recaindo em infração do dever funcional, ele faz simplesmente cedendo a um pedido ou uma influência de uma outra pessoa. Isso casa um pouco com a advocacia administrativa. O sujeito que vai lá e advoga administrativamente para defender seus interesses e faz com que o funcionário público pratique um ato diverso do que deveria ser por sua prerrogativa de função, mesmo que não tenha recebimento de vantagem alguma, o sujeito que defendeu seu interesse praticou a advocacia administrativa e esse funcionário público, mesmo não tendo recebido nenhuma vantagem, mas cedendo a influência ou um pedido de outrem, ainda assim recai na corrupção passiva dessa forma privilegiada por ter uma pena diferenciada, mesmo que não tenha vantagem, mas recai na conduta. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Tudo bem, meus queridos? Por enquanto, contra a conduta do funcionário público, de boa? Dúvidas? Nenhuma, né? Com certeza. Eu vou voltar um pouquinho aí quando a gente falar na corrupção ativa. E aí eu faço o link de imediato. Essa ordem, eu tenho que mudar a ordem do código para vocês terem uma visão melhor. Mas daí eu quero que vocês vejam o artigo 333 do Código Penal. Quando ele recebe e assim obtém efetivo enriquecimento ilícito, eu poderia afirmar que o crime seria material? Então, Caroline, o crime não deixa de ser formal. O crime formal implica dizer que ele não precisa de um resultado para acontecer. Mas os crimes formais, eles não deixam de existir se o resultado ocorre, tá? Então, quando eu digo que eu não preciso do resultado para acontecer, eu não preciso quer dizer que o resultado pode acontecer, ele pode ter uma materialidade disso. Se ele tem um enriquecimento ilícito com isso, ainda continua corrupção passiva. Talvez isso possa fazer com que com sua análise de pena seja mais grave, considerando o enriquecimento ilícito que ele teve. Mas isso não descaracteriza o crime de corrupção passiva. Os crimes formais, eles não exigem um resultado para acontecer, mas o resultado pode acontecer. Só não é um fator condicionante para o crime existir. Existem crimes que a gente chama de... uma ação chama de crimes interruptivos, mas a doutrina mais clássica chama de unisubsistentes. São aqueles crimes que não podem ter uma consumação. São crimes que são de mera formalidade. Se o crime se consuma, ele se transforma em um outro crime, como, por exemplo, a violação do domicílio, tá? Que se eu violo o domicílio para configurar um crime de roubo ou para configurar um crime de homicídio,
O crime de corrupção, o crime de violação do domicílio, ele não precisa de um resultado, e se tiver um resultado, esse resultado vai ser sempre um outro crime. Não é o caso da corrupção passiva. Ele não precisa do resultado, mas o resultado pode acontecer, e a consequência disso vai ser basicamente na dose da pena. Não sei se ficou claro. Perfeito, então. E aí, meus queridos, vejam... Que bom, obrigado, Carolina. Qualquer dúvida, vão falando. Vejam a relação do crime de corrupção passiva com o crime de corrupção ativa. Vejam que lá na corrupção passiva, o sujeito, o funcionário público, ele praticava duas condutas diferentes. Uma, solicitar, e outra, receber a vantagem ou a promessa da vantagem. Veja como isso muda no crime de corrupção ativa, que é aquele que vai punir o particular que pratica essa conduta corruptiva. O que diz o crime de corrupção ativa? Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. É quase como a conduta complementar à corrupção passiva. Quase, ela não complementa todos os verbos, mas complementa a maioria dos verbos. Entenda, se o sujeito, corruptor passivo, funcionário público, ele recebeu uma promessa de vantagem, pensem comigo, se ele recebeu essa promessa de vantagem, é porque alguém ofereceu. Concordam comigo? Esse alguém que ofereceu, se foi um outro funcionário público, esse outro funcionário público continuou praticando corrupção passiva. Por quê? Corrupção passiva é solicitar ou receber. E aí ele continuou praticando corrupção passiva. Agora, se esse sujeito é um particular, se o funcionário público recebe a vantagem ou a promessa, e foi o particular que ofereceu essa vantagem ou essa promessa, esse particular sempre vai responder pelo crime do artigo 333. Oferecer ou prometer essa vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício, mesmo que eu não tenha nenhum prejuízo à administração pública aqui, só pelo simples fato do vício ao ato administrativo. Presta atenção que, então, se vocês perceberem no comparativo entre um e outro, na corrupção ativa, eu só tenho punição ao particular quando o particular é aquele que toma a iniciativa corruptiva, quando ele é o sujeito que oferece ou quando ele é aquele que promete a vantagem, quando a conduta corruptiva se inicia com o interesse dele. É a perguntinha que eu faço para vocês. No caso, para responder, hein? No caso do particular, que não iniciou, que não teve a iniciativa corruptiva, ou seja, não foi ele que ofereceu ou que prometeu a vantagem. Ele foi simplesmente o particular que aceitou. Aceitou o quê? Aquela conduta do funcionário público de solicitar. O funcionário público solicitou na corrupção passiva e o particular aceitou a conduta corruptiva. No aceitar, onde que seria a punição para esse particular, meus queridos? O que é que vocês acham? Vou repetir a pergunta. Receber o funcionário público? Não. Veja só. Eu tenho o funcionário público e o particular. Se o funcionário público solicita a... Desculpa, vamos lá. Eu tenho o funcionário público e o particular. Se o particular, ele oferece a vantagem ou promete a vantagem e o funcionário público aceita a vantagem ou recebe a vantagem, o funcionário público praticou corrupção passiva e o particular praticou corrupção ativa, ok? Mas, se a conduta, a iniciativa da corrupção foi do funcionário público, ele solicitou a vantagem e ele solicitou a um particular, esse particular, ele aceitou a conduta corruptiva, tá? Então, ele recebeu um pedido de vantagem e e deu essa vantagem ao funcionário público. Esse particular que aceitou a conduta corruptiva, ele vai ser punido por onde? Percebam
que meu crime do artigo 333 só tem 2 verbos. E esses 2 verbos são o particular tomando a iniciativa da corrupção, ele oferecendo ou prometendo a vantagem, mas ele aceitando. Ele vai responder por onde? Elisângela acha que não responde por nada. O que é que vocês acham? Já tem um posicionamento. Corrupção ativa, ele, mesmo assim, Silvio acha que é corrupção ativa. Mais alguém? Ativa? É bem lógico, parece, porque a gente determinou que sempre vai ser a corrupção ativa, mas não é. Vou dizer por quê. Porque é uma circunstância meramente normativa. O meu crime de corrupção ativa, meus amigos, ele não aceita punição que não pelos 2 verbos que está previsto lá. Oferecer ou prometer a vantagem. Isso faz com que o sujeito particular que não tomou a iniciativa, foi solicitado a ele a vantagem e ele aceitou dar aquela vantagem, esse sujeito, preste muita atenção, mesmo sendo particular, ele vai responder pelo crime de corrupção passiva, como coautor do crime de corrupção passiva. Porque lá na corrupção passiva há a punição para o funcionário público que solicitou a vantagem. Tá? E aí, o sujeito que recebe essa solicitação e aceita dar a vantagem que lhe foi solicitado, ele passa a ser um coautor do crime de corrupção passiva. Por quê, meus amigos? Por que, Armando? Foi um erro da doutrina? Não. Foi um erro do legislador? Não. O legislador está punindo aqui pelo dolo. Qual é a ideia dele? O dolo no 333 é simplesmente o dolo de iniciar a conduta corruptiva. Quando você simplesmente recebe uma solicitação e compactua daquilo, você está se vinculando ao dolo do funcionário público. Quando a iniciativa do funcionário público que você aceita, você está compactuando com o dolo dele. E aí, por isso, quando eu me vinculo ao dolo do sujeito, eu vou ser punido pelo mesmo crime que ele praticou. Eu vou ser coautor do crime de corrupção passiva. É a única possibilidade de, em particular, ser punido pela corrupção passiva. Quando ele é coautor na modalidade de ser solicitado a ele a vantagem e ele aceitar, ofertar essa vantagem. Exatamente, Daniele. É uma exceção. A gente falou na aula passada que a única possibilidade de um sujeito que não é funcionário público responder por um crime contra a administração pública é quando ele for um coautor. E como que se vincula essa coautoria? Quando ele se vincula ao dolo do sujeito e tem consciência que o sujeito só praticou aquele dolo em razão de sua função pública. Naquele exemplo que eu dei aula passada, no crime de peculato, o sujeito vai lá, subtrai um bem que está em poder da administração pública, em razão de sua função pública, ele subtrai para uso dele ou uso de outra pessoa. Se essa outra pessoa sabe que ele está subtraindo e sabe que ele só consegue subtrair em razão de sua função pública, ela se vincula ao dolo e responde também pelo peculato. Se aquela pessoa que não é funcionário não tem como saber que ele só tem acesso àquilo por ser funcionário público, tá? Se não tem como saber, não se vincula àquele dolo e responde pelo crime de furto isoladamente. Eis a ideia. Mas é exatamente essa situação é muito peculiar, porque os verbos não deixam tão claros. Na verdade, os verbos deixam claro pela ausência do verbo. Eu não posso punir um sujeito pela corrupção ativa se a corrupção ativa não prevê o aceitar solicitação. Então, nesse momento, ele passa a ser coautor do crime de corrupção passiva. Se vincula ao dolo do funcionário público e vai responder como se o funcionário público fosse. Certo, Carolina? Certo, Elisângela? Daniele, era essa a dúvida, né? Professor? Oi, pois não. Tinha uma dúvida, professor. Bora dizer, como um exemplo assim, uma pessoa chegou a uma administração pública, o funcionário público, ele solicitou naquele dia, mas o agente, o particular, nesse dia, ele não concordou, não entregou o solicitado pelo agente público. Mas aí ele repensou e no dia seguinte ele voltou lá e ofereceu uma contraproposta. Como é que ficaria essa situação? Ele seria ativo ou passivo?
ele seria... Veja, tudo que iniciou a conduta corruptiva aí foi o funcionário público solicitando. Aí vou pegar o seu exemplo. O funcionário público solicitou, o particular não aceitou naquele momento. O particular não aceitando, o funcionário público já praticou o crime. Já respondo um pouquinho aí a Gabriela. O funcionário público já praticou o crime, porque o crime implica dizer em solicitar. Solicitou, já praticou o crime. O particular, no momento que ele nega, ele não praticou crime algum. Ele negou. Então, ele ficou em figura típica. Depois repensou e trouxe uma contraproposta. No momento que ele trouxe uma contraproposta, a conduta corruptiva não foi dele. Entendeu? Foi Silvio que perguntou, né? A conduta corruptiva não foi dele. Quem iniciou a conduta corruptiva ainda foi o funcionário público. O fato dele trazer uma contraproposta é como se ele estivesse aceitando em parte a solicitação que lhe foi inferida. Se ele oferece uma contraproposta, não é que ele esteja oferecendo ou prometendo uma vantagem. Ele está simplesmente negociando um valor para aceitar ou não a conduta corruptiva. Se isso fica configurado, ele recai na corrupção passiva como coautor. Certo? Foi Silvio, né? Entendeu, Silvio? Caí, foi? Não, né? Caiu, agora voltou o som. Eu tinha caído, foi? Voltei agora? Foi. Perderam a explicação, então? Para mim, não. Para mim, estava normal. Foi? Será que foi o Silvio que caiu? Não, Silvio ouviu, ele até respondeu aí no chat. Foi? É porque não chegou chegou agora. Não. Ah, tá, chegou agora. Pronto, tava travado aqui. Se encaixa no caso Joesley Batista, Aldenise poderia se encaixar o fato dele ter participado de ilicitudes lá, ele aceitando as propostas. Por exemplo, o sujeito estava fazendo a licitação, ofertava uma proposta para que ele ganhasse as licitações, e ele aceitava. No momento que ele aceita essa proposta, para dar a propina que foi requerida, ele passa a ser corruptor passivo em coautoria, mesmo sendo um particular. E a questão, Gabriela, da tentativa, você vai olhar, a doutrina ela é unânime em dizer o seguinte: todos esses crimes admitem tentativa, tá? Só que você tem que entender que a tentativa desses crimes, ela é a tentativa da prática do verbo, não é a tentativa de conseguir ou não a vantagem. Porque é muito difícil, aí eu concordo com a doutrina também, é muito difícil você ver a tentativa desse crime. Porque, como eu falei há pouco, por exemplo, quando ele solicita a vantagem, mesmo que o particular não aceite dar essa vantagem, mas solicitou, ele já praticou o crime. Porque o crime implica dizer que solicitar a vantagem dele, mesmo que não haja nenhum prejuízo à administração pública. Prejuízo monetário, financeiro ou ético, mas já há um prejuízo moral aos princípios que você está ferindo a sua atuação pública. Então, já se consuma o crime. A tentativa aí só existiria, Gabriela, se o sujeito não consegue solicitar essa vantagem impedido por circunstâncias alheias. Por exemplo, o cara botou um bilhete para o cara dizer: eu faço o ato que você quer se você me der tal vantagem. Esse bilhete, ele não chegou ao conhecimento de seu ninguém. Então, aí sim eu poderia admitir uma possibilidade tentada. Por quê? Porque ele não empreendeu dolo, o dolo dele não ficou do conhecimento de seu ninguém. Mas é muito difícil nesses crimes, por sua característica de formalidade, você visualizar a possibilidade de tentativa. Certo, Gabriela? Mas é possível? É possível. Ok? Ô, Armando. Oi. No caso caso Bolsonaro, a questão da rachadinha, além de ter a corrupção, não tem também aí a coação? Espera aí, me atualiza que esse rachadinho aí eu não conheço ainda não. O que é essa rachadinha aí? Me diga, qual é a ideia? Eu estou por fora de mídia, gente. É o seguinte. Ah. É o seguinte. Um dos filhos de Jair Bolsonaro, ele é vereador. Então, sim, aí ele contrata pessoas para trabalhar no gabinete dele, só que o salário que cada um recebe, ele, vamos supor, a pessoa recebe 5 mil reais. 2 mil reais tem que deixar na mão do vereador. Lembrei.
É uma condição para que a pessoa seja funcionário do gabinete, é uma condição. Aí, no caso, teria uma corrupção mais a coação ou não? Não, aí recai em outra conduta, tá? Aí a gente tem uma legislação bem específica. Não recairia em corrupção nem ativa nem passiva. A gente tem uma legislação mais específica para isso. Crimes de improbidade administrativa. Certo, Deise? Não cairia corrupção ativa nem passiva para esses casos, não. É crime de improbidade administrativa. Porque é a improbidade? É o sujeito que tem um ato de prerrogativa de função, ele ser impróbio, ou seja, ele praticar esses atos contrários à lei como forma de ter vantagem. Então, qual é o ato dele? Um ato que é de prerrogativa dele, nomear pessoas para o seu gabinete. Se ele pode. A ilegalidade disso não. Em que momento é a ilegalidade? Quando ele faz, contrata e obriga que as pessoas paguem uma percentual do seu salário a eles. Aí, onde é que se configura a improbidade? Ele está desvinculando a função pública daquele assessor, do seu subordinado, e tendo uma vantagem ilícita com isso. Certo, Deise? Ok. Muito bem. Porque o rachadinha foi que eu não associei, mas lembrei do caso agora. Maravilha, meus queridos. Então, o que é que a gente tem que resumir com relação à relação entre a corrupção ativa e a corrupção passiva, meus amigos? É algo que vocês têm que ter muita segurança. O sujeito que pratica a corrupção passiva, ele é o funcionário público em regra, tá? Ele pratica no momento que ele solicita uma vantagem, ou quando ele recebe a vantagem ou a promessa da mesma vantagem. São formais, só com a mera prática da conduta, certo? Nesse outro polo da ação, quando o sujeito, se o funcionário público recebe a vantagem ou a promessa, é porque alguém ofereceu a ele. Então, nesse outro polo está, se for um particular, está o corruptor ativo. Ou seja, a corrupção passiva, ela pune o funcionário público quando ele inicia a conduta corruptiva, solicitando, quando a iniciativa é dele, ou quando ele simplesmente dá andamento. A iniciativa não foi dele, mas ele praticou atos a dar andamento a essa conduta corruptiva. Na corrupção ativa, eu tenho outro polo, eu vou ter o particular. Só que a punição da corrupção ativa é somente pelo fato do particular iniciar a conduta corruptiva. A punição da corrupção ativa, e aí a diferenciação, até a nomenclatura ajuda, a corrupção é ativa quando o particular tem a iniciativa. E a punição pela corrupção ativa é somente pela iniciativa. Quando ele inicia a conduta corruptiva, quando ele é o agente ativo da conduta corruptiva. E aí o particular ele vai oferecer a vantagem ou prometer a vantagem. E aí sim a punição dele vai ser pela corrupção ativa. Ele ofereceu a vantagem, prometeu a vantagem, ele é corruptor ativo. E o funcionário público aceitou, ou seja, recebeu a vantagem ou a proposta de vantagem, ele é o corruptor passivo. A punição será de cada um dos crimes para cada um desses agentes. Agora, se a iniciativa foi de funcionário público, ele solicitou a vantagem, e o particular, ele não aceitou dar a vantagem, ele, figura típica, o funcionário público, mesmo não tendo recebido, mas só em solicitado, já praticou o crime de corrupção passiva. Agora, se o particular aceitou o quê? Dar a vantagem solicitada, ele se vincula ao dolo do sujeito passivo, ele se vincula ao dolo do sujeito ativo, e ele passa a ser coautor do crime de corrupção passiva. Tá? E ele vai ser uma exceção dele ser punido como se o funcionário público fosse. Amigos, não é tão difícil, mas é um pouquinho, tem que parar para pensar. Ô, professor, meio confuso. Assim, para mim ficou claro, mas eu queria saber, por uma curiosidade, se o senhor consegue explicar por que o Código Penal adotou o termo ativo e passivo baseado no agente ser funcionário público ou particular e não no ato em si, né? Porque na corrupção passiva você vê o funcionário público agindo, né? Agindo ativamente e passivamente, e ainda assim o crime seria corrupção passiva. Por que o Código adotou essa interpretação, assim, essa nomenclatura, né? Só para eu saber quem é que está me perguntando, porque eu não estou visualizando aqui hoje, desculpa. É Daniele. Oi, Daniele. Uma boa pergunta, né? Eu sempre tenho essas curiosidades, viu, Daniele? Mas, infelizmente, não existe um consenso em por que essa nomenclatura.
O Aníbal Bruno, ele ainda chegou durante um tempo, ele teve um livro, eu nunca mais vi esse livro, acho que já é edição encerrada. Ele explicou como ele participou um pouco como é que é o nome? Da comissão que estudou o Código Penal para sua propositura e reforma. Ele fez um livro, em um dos capítulos do livro, ele abriu só para explicar esses termos normativos. Uma vez eu li uma coisa que ele falou, que diz que a ideia é que diferencie que o crime praticado pelo particular vai ser só quando o particular for polo ativo, tá? E o crime praticado por funcionário público teria os dois polos, mas o que diferencia ele do outro é o polo passivo. E aí, por isso que ele trouxe a nomenclatura corrupção ativa e passiva para mostrar que no corrupção passiva a punição se dá também quando o funcionário público é polo passivo, recebendo a conduta, recebendo a iniciativa corruptiva de alguém, e ele botou corrupção ativa para mostrar que o particular somente quando ele for o condutor ativo da conduta corruptiva. Mas não dá para confiar, dizer dessa forma. Eu utilizo mais esse exemplo para a gente ter uma associação, lembrar por que corrupção passiva e por que corrupção ativa. Certo? Beleza. Daniel. Realmente, algumas coisas dessas nomenclaturas, elas não ficaram muito claras para a gente, porque não era uma preocupação dos livros à época explicar a nomenclatura, infelizmente. A gente fica um pouco a mercê do pouco que se escreveu. Essa pergunta que o Daniel fez, aí eu sempre me questionei, me perguntei. Eu sempre imaginei que, de repente, o funcionário público ele atuaria de forma passiva porque ele representa o Estado. Tem alguma relação nesse sentido de ele figurar passivamente por ele representar o Estado? Não, porque na maioria das relações públicas, eu entendo sua colocação, também já pensei dessa forma, mas na maioria das relações públicas, o Estado ele é agente ativo. Quando ele propõe o orçamento, ele propõe as condutas de iniciativa pública, propõe as políticas públicas, ele deve ser agente ativo. O Estado não é sempre sujeito passivo, muito pelo contrário. A maior parte das prerrogativas estatais, elas são ativas. Eu não associaria dessa forma, tá, Silvio? Eu prefiro associar que a corrupção ativa e passiva se dá pelo polo do agente. Mas lembrando que, quando ele fala corrupção passiva, ele está prevendo o funcionário público como polo ativo e passivo. Por que ele falou passiva? Porque, diferente do corrupção ativa, nesse artigo ele põe o sujeito também como polo passivo. No corrupção ativa, eu prefiro associar que ele colocou essa nomenclatura porque só prevê o particular como agente ativo. Certo, Silvio? Professor, quando eu pensei nisso que Silvio falou, eu entendo o posicionamento do Estado, que geralmente é ativo, mas assim, para cometer crime é mais bonito que ele seja passivo, né? Entende? Para dar uma segurança maior, assim, porque uma pessoa leiga que não tem a mínima ideia, que lê isso e vai seguir ao pé da letra, né? Até a gente mesmo, se passar batido depois numa prova, a gente vai associar o pé da letra, a gente vai errar muito feio. E assim, imagina para o resto da sociedade, né? O funcionário ele cometeu o crime de corrupção passiva, dá uma aliviada ali, né? Assim, é só uma interpretação. Seria o ideal que a gente pudesse dizer que os funcionários seriam passivos no crime por um erro, por ser levado ao erro, alguma coisa. Mas, infelizmente, não é a realidade. A gente vê a maioria dos nossos crimes contra a administração pública, elas são praticadas pelos dois polos. A maioria ali, os fatos relacionados têm o sujeito público e o particular. Infelizmente, é uma realidade muito, muito, muito deprimente, mas é a realidade da gente. Uma pena, né? Quem sabe não muda. Vamos rezar por isso. Ok, meus amigos. Estou gostando das análises. Vocês estão vendo, além da letra, vocês estão vendo o contexto legislativo. Isso é muito bom. A gente sai da frieza do código. Dúvidas, meus queridos? Mais alguma dúvida? Será que eu caí? Não, né? Estou aí, né? Estou. Obrigado, Nancy. Eu pergunto para não ficar falando e não perder, né? Continuando a corrupção ativa,
existe um parágrafo único no 333, que é o aumento de pena. A pena é aumentada de um terço se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringir o dever funcional. Você já conhece esse instituto. Isso deixa mais claro que a ideia do legislador aqui foi, além da punição, o capítulo do artigo está trazendo a punição, independente se houve ou não prejuízo à administração pública, se o sujeito corrompeu algum dos seus atos e isso traria prejuízo à administração. A punição do caput é sem dolo específico nenhum. É o dolo tão somente em solicitar ou receber. Ele terá um aumento de pena se, ao solicitar ou receber, ele ainda assim pratica um ato infringindo o seu dever funcional, a prerrogativa de função que lhe foi atribuída. O dano é maior à sociedade, à administração pública, porque o sujeito vai infringir alguma das condutas que lhe foi responsabilizada por ele ser funcionário público. Certo? Isso deixa um pouco a ideia de vocês da administração pública somente como sujeito passivo. Isso mostra mais ainda que ele está sendo ativo nessa conduta de infringência a um dever funcional, certo? Mostra que ele é sujeito ativo na conduta criminosa também. Ok, meus queridos. Mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Bora lá. Ou posso prosseguir? Posso? Obrigado. Se surgir alguma dúvida, a gente vai trabalhando aos pouquinhos, nem se preocupe. E aí eu vou adentrar, eu volto à ordem dos artigos um pouco, e esses três eu gosto de destacar eles em conjunto, que são os crimes de resistência, desobediência e desacato, porque eles têm uma natureza excludente, né? A gente, quando analisa a resistência, a gente diferencia da desobediência e do que seria o desacato em si. E assim, nessa diferenciação, a gente reforça em que momento aplicar um ou outro, porque eles são realmente excludentes. Ou o sujeito pratica resistência, ou o sujeito pratica desobediência, ou o sujeito pratica o desacato. Nesse período agora, que a gente está sofrendo algumas restrições parciais nos direitos constitucionais de ir e vir, por decreto estadual, no uso de sua competência, ilimitada a sua competência, a gente pode recair em alguma dessas condutas, uma conduta de desobediência ou uma conduta de resistência. Vamos analisar cada um deles. O que eu quero dizer com o artigo 329, bora lá para o Código Penal? O que se caracteriza como crime de resistência? Percebam a própria nomenclatura, já que vocês puxaram esse assunto, é uma curiosidade minha, porque eu gosto de associar o crime à nomenclatura mais como forma de entender melhor e não decorar. Mas a ideia da resistência, quando eu falo em resistir ou quando eu falo em desobedecer, a resistência eu entendo como algo mais enfático, tá? A resistência eu entendo não só como deixar de cumprir uma ordem, mas resistir àquela ordem. Resistir implica dizer para mim mais uma conduta não só de omissão, em desobedecer, mas também uma conduta comissiva em que eu empreendo forças contra aquele ato que eu não concordo. Resistir é no sentido de comissivamente empregar forças contra aquele ato que particularmente eu não estou concordando. Então, desobedecer eu vou mais como uma conduta omissiva. Eu me omito em praticar algo que eu deveria. Eu me omito a cumprir uma ordem que eu deveria cumprir. Resistir não é só passivo, mas o sujeito ele empreende forças contra aquela ordem. Então é algo mais incisivo. Tá? Eu vou muito contrário àquela coisa. O que diz o artigo 329 quanto ao crime de resistência? Opor-se, olha o verbo, se opor, colocar contrário, tá? Não é só desobedecer, não é só deixar de cumprir, é se colocar contrário, opor-se à execução de um ato legal, mediante violência ou grave ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem lhe esteja prestando o auxílio.
Então, vejam a ideia do texto legal desse artigo. O verbo deixa bem claro que quando eu estou me opondo, eu não estou só sendo contrário à ordem que me foi dada, eu estou resistindo, eu estou empreendendo forças para que aquele ato não seja praticado. Então, eu estou não só desobedecendo, deixando de cumprir, mas eu estou sendo contrário e empreendendo forças. Quando é que isso fica claro? Essa oposição, ela tem que ter sempre o acompanhamento dessas ferramentas obrigatórias da violência ou grave ameaça. Se não há violência ou grave ameaça, não há oposição. A oposição do crime de resistência é tão somente quando ela vem acompanhada de violência ou grave ameaça. E contra quem deve ser empreendida essa violência ou grave ameaça? Contra o funcionário que está competente por executar aquele ato legal. O funcionário, ele não é o funcionário que, porventura, prolatou o ato. Ele é o funcionário só que está responsável por cumprir o ato que foi determinado por alguém competente. A competência dele é só de cumprir aquele ato. Ou, de porventura, equipes, mesmo não sendo equipes de funcionários públicos, mas equipes que sejam necessários para prestar o auxílio àquele funcionário público na execução daquele ato. Um exemplo muito claro disso, meus queridos, é quando a gente tem aquelas ordens de cumprimento de desapropriação, tá? Terreno que está invadido por uma comunidade X, o proprietário do terreno ganhou na justiça uma ação tomada pela restituição da posse da coisa e pediu o cumprimento da ordem para que aqueles sujeitos saíssem daquele determinado grupo saísse daquele terreno, né? E aí o funcionário público responsável pelo cumprimento dessa ordem, que é o oficial de justiça, vai cumprir para que os sujeitos saiam do terreno. E às vezes o funcionário público ele leva um determinado grupo de funcionários que vão prestar auxílio, polícia militar, ele leva funcionário da SEB para cortar a energia, os cabos, ele leva funcionário para derrubar os casebres. Então, assim, quando é que se caracterizará o crime de resistência? Imaginemos que aquela comunidade não só impede, desobedece a ordem de sair daquele imóvel, tá? Mas, além disso, empreende forças de violência ou grave ameaça contrária ao funcionário, quer seja o oficial de justiça, ou aqueles que estão lá para auxiliá-lo no cumprimento daquela ordem. Emprega violência ou grave ameaça a fim de resistir à ordem que lhe foi empregada de sair daquele determinado terreno. Então, é uma conduta que exemplifica muito o que é o crime de resistência. E a pena é de detenção de 2 meses a 2 anos. Percebam, permitam avançar, depois eu volto para a resistência, mas percebam o comparativo com o crime de desobediência. Vejam como ele é muito mais sutil, muito mais singelo. Desobediência do 330 implica desobedecer a ordem legal do funcionário público. Eu não preciso utilizar violência ou grave ameaça, tá? E aí, normalmente, quando eu pratico qualquer ato que eu não utilizo violência ou grave ameaça, a não utilização dessa ferramenta obrigatória desclassifica automaticamente o crime de resistência para o crime de desobediência, tá? A desobediência ela é mais sutil. Ela é simplesmente desobedecer no sentido de não cumprir o que a ordem efetivamente manda o sujeito cumprir. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Um dos exemplos da desobediência é quando, imaginemos, numa abordagem policial, uma abordagem simples, lícita, né? Com o uso moderado das forças, nessa abordagem, o policial pede para que o sujeito saia do veículo ou pede para que o sujeito apresente tal documento e o sujeito não o faz, tá? Nesse momento, sem empreender violência e grave ameaça, ele está recaindo simplesmente no crime de desobediência. Hoje a gente pode verificar, por exemplo, se você tem uma ordem que você não deve circular nos dias tais com seu veículo e você o faz, você pode, e aí naquele momento que você é abordado, o decreto diz que a primeira abordagem ela é amigável, você é abordado e é enviado para o seu local de origem, se você desobedece essa ordem, você pode recair no crime de desobediência, podendo inclusive
ser preso ali naquele momento em flagrante pelo crime de desobediência. Tá? A desobediência hoje é a conduta mais eficaz para as condutas contrárias ao isolamento social imposto pelo governo mediante decreto. Certo? Eis a ideia do crime de desobediência. Professor, mas se aquela ordem policial ela é uma ordem ilegal, é uma ordem restrita, não tem cabimento, ou está empreendendo forças a mais do que necessário, e eu desobedeço, eu ainda assim recaio em crime de desobediência, aí você pode recair no excludente de tiridicidade. Legítima defesa própria, legítima defesa de terceiro, ou um estrito cumprimento, ou um exercício regular do seu próprio direito. Mas isso se ficar comprovado que a abordagem policial não estava dentro dos limites dos parâmetros estabelecidos. E aí sim, você haveria um excludente de antijuridicidade comprovado uma legítima defesa ou um exercício regular do direito. Certo, meus queridos? Então, resistência à oposição a essa execução do ato legal, essa oposição tem que utilizar violência ou grave ameaça, e essa violência ou grave ameaça deve ser empreendida contra o funcionário que deve cumprir esse ato legal ou a força que está designada para assessorá-lo, mesmo que sejam particulares, privados. E a desobediência é simplesmente deixar de obedecer à ordem, sem utilizar violência ou grave ameaça. E aí a gente entra na função do desacato. Só lembrando, desobediência e resistência, elas são antagônicas. O fato de eu não ter violência ou grave ameaça, automaticamente sai do crime de resistência e entra na desobediência. Agora, a questão do desacato, ela pode ser vinculada e pode estar acumulada a esses dois crimes, tanto ao crime de resistência quanto à desobediência. O desacato do artigo 331, ele implica dizer desacatar funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. Desacatar não é deixar de obedecer. O desacatar não é opor-se. O desacatar é um ato desrespeitoso, desrespeitando a honra específica do funcionário. Não a sua honra subjetiva, mas a honra objetiva, o decoro, melhor dizendo, o decoro. O decoro é uma honra específica de uma classe, tá? Quando a gente fala decoro parlamentar, é a honra específica do parlamentar, pelo exercício de sua função como parlamentar. Um decoro, uma honra corporativa, militar, é a ofensa à honra do exercício da função plena da corporação militar. Aí a gente chama essa honra específica do exercício da função de uma corporação ou de uma entidade como decoro. E aí, quando eu falo em desacato, desacatar é praticar qualquer conduta que venha a ofender o decoro, desrespeitando a figura do funcionário público, não na sua honra subjetiva, mas principalmente desrespeitando a sua função enquanto funcionário público. É bom diferenciar isso, porque o que não se enquadra em desacato pode se enquadrar em injúria, lá dos crimes contra a honra que vocês viram no semestre passado. Vou dar um exemplo disso. Imaginemos que o sujeito ele recebeu uma ordem de voz de prisão de uma policial militar, certo? E aí ele desobedeceu. Primeiro ele desobedeceu essa ordem da policial. Não, não vou aceitar. Eu não vou entrar no camburão. Não vou obedecer a sua ordem. Considerando que a ordem da policial foi legítima, proporcional, barará. Simplesmente não vou obedecer. Daquele momento ele cumpriu a conduta ali de desobediência, de uma ordem legal. Havia legalidade daquela ordem dada. E depois ele passou a desacatar. Como? Você é uma mulher, eu não respeito. Você não é policial. Policial mulher não existe. Então, muito cuidado. Esse momento que ele empreende essas condutas ofensivas, ele está recaindo em desacato ou ele pode ir para um crime de injúria? A gente tem que ter muito cuidado. Tem que entender o dolo do sujeito, tá? Se ele quis utilizar a prerrogativa de função daquela policial como forma de desrespeitá-la, você é mulher policial não existe, porque policial mulher não tem força para segurar um homem como eu, que sou grande. Aí ele está usando característica dela enquanto funcionária pública, enquanto policial, dizendo que ela não teria condições de exercer aquela função. Poderia recair na conduta de desacato. Agora, se ele vai além e ele começa a usar a prerrogativa dela ser mulher,
aí ele já recai no gênero em si, diferenciação de gênero. Mulher não devia trabalhar, mulher não devia estar em casa cuidando da família, esquentando barriga no tanque. Por favor, né? A gente está gravando isso, características acadêmicas, mas ele não está entrando na função dela como funcionária, ele está entrando na função dela como mulher. Aí ele não está caindo na figura do desacato, ele está indo para a injúria, certo? E aí ele sai de um crime contra a administração pública e recai em um crime contra a honra, que está lá nos crimes contra a pessoa. Entenderam, meus queridos? Tudo bem? Bora para as dúvidas desse comparativo. A gente tira dúvidas e eu leio de novo os três, só para a gente focar nas causas de aumento de pena, que tem alguma coisa aqui. Mas dúvida entre as três condutas. Percebam que o desacato ele pode vir acumulado, tanto com a resistência quanto com a desobediência. Mas a resistência e a desobediência é muito difícil de vir, porque a resistência em si já compreende uma conduta de desobedecer. Quando eu me oponho, eu já desobedeço. Mas eu desobedeço usando violência e grave ameaça. Dúvidas, meus queridos? Nada? Vamos ler os artigos e aí vão surgindo dúvidas, tá? Só voltando no crime de resistência. Opor-se à execução de um ato legal mediante violência ou grave ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando o auxílio necessário. Pena reclusão de detenção de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º diz o seguinte. Não, Beatriz, sem intervalinho, vamos direto. Libero vocês um pouquinho mais cedo. Aí o parágrafo 1º diz o seguinte, veja que interessante, mostrando a classificação do crime. Eu estou falando do artigo 329, é um crime formal. Basta eu me opor usando violência ou grave ameaça, isso já é suficiente para caracterizar o crime de resistência. O crime de resistência não é um crime de impedir. Impedimento a uma ordem. Não, ele é resistir. Então, mesmo que eu resistindo e ainda assim o funcionário consiga executar a ordem legal, eu ainda recaio no crime de resistência, porque eu me opus usando violência ou grave ameaça. Tá? Parágrafo 1º, ele traz uma figura qualificada da resistência, que é quando, a partir do momento que eu resisto, que eu me oponho usando violência ou grave ameaça, esse ato, em razão da resistência, o ato que eu deveria ser executado, ele não foi. Parágrafo 1º diz, se o ato, em razão da resistência, não se executa, a pena passa a ser de reclusão de 1 a 3 anos. Por que isso, meus queridos? É uma característica dos crimes contra a administração pública. Esses crimes não estão consumados somente quando a administração pública ela tem um dano, tá? Muito pelo contrário. Todos esses crimes se consumam, mesmo que não haja um dano direto à administração pública. E normalmente eles têm um aumento de pena ou uma forma qualificada quando configuram um dano. Nesse caso, a não execução do ato administrativo ele seria um dano à administração pública. E aí, por isso, teria uma pena, um intervalo de pena diferenciado. Ok? E aí, o parágrafo 2º, ele é uma circunstância que mostra que esse crime pode trazer concurso com outros crimes. Quando ele diz as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Ele está dizendo que o artigo ele é criado simplesmente para punir a conduta de se opor a um ato público e ferindo a administração pública. Só que quando eu para praticar essa oposição, eu me utilizo de figuras, de ferramentas como violência ou grave ameaça, além de ofender o bem jurídico, a administração pública, eu posso ofender outros bens jurídicos, como integridade corporal e vida. O que é que esse parágrafo 2º está dizendo? Esse artigo 329 não é competente para punir as condutas relacionadas à violência. Caberá às suas condutas específicas e, então, é bem fácil que eu teria possibilidade de concurso de crimes com lesão corporal ou morte se houvesse esse resultado, com a decorrência da violência, com os prejuízos relacionados à violência. O crime de desobediência não tem nenhuma figura diferente, é só desobedecer a ordem legal do funcionário público, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. E o artigo 331 também não tem firulas, ele só diz desacatar funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. Então, aquela cautela que eu disse a vocês, eu tenho que ferir o decoro do sujeito, que é a sua honra
relacionado à sua atividade pública fica claro quando eu digo desacatar o funcionário no exercício de sua função ou em razão dela. Se eu estou entrando em algo íntimo do sujeito, personalíssimo, que independe da sua função pública, eu vou para o crime contra a norma. Se eu estou utilizando algo da sua função pública, aí sim eu permaneço no desacato. Tudo bem, meus queridos. Alguma dúvida por enquanto? Vocês estão tão caladinhos. Vocês estão combinando no WhatsApp? Quem perguntar vai levar cascudo? Ou quem perguntar vai pagar a cerveja, é isso? Tô achando que tem isso, hein? Tô achando. Mas não levem dúvida para casa, pelo amor de Deus. Por mais que seja um estudo mais objetivo, mas ainda assim merece uma análise. Assim, por favor, fiquem bem à vontade. Não levem dúvidas para casa. Combinadinho, meus queridos? Confio em vocês. E aí, meus jovens, para a gente complementar dentre as condutas que a gente estudou, quanto... Não entendi. Já estamos em casa. Entendi não, estou meio leso hoje. Você me explica. Ah, sim. Oi, Raoni. Está muito esperto, está muito advogado, do meu gosto. É exato, é porque quando eu entro aqui, eu não me sinto em sala de aula. Eu não me sinto na minha casa. Parece que eu estou em sala de aula. A gente se transforma. Eu fico agoniado porque eu estou sentado, mas é porque não dá para dar aula em pé aqui no Zoom, né? Mas é a força do hábito. Estou achando que vocês estão aqui na minha casa comigo. Vê aqui. Mas é isso. Bora lá. Aí, queridos, com relação àquele efeito comparativo que eu quero fazer com vocês, que são a relação entre os crimes praticados por particular e os crimes praticados por funcionário público, tem um último aqui que eu quero destacar para que vocês façam essa análise com os crimes que a gente já estudou e assimilem essa conduta comparada a ela praticada por funcionário público, que é o tráfico de influência. Eu acho que o Eduardo chegou a perguntar isso aqui. O artigo 333, ele fala muito claramente o que é o tráfico de influência. Tráfico de influência só pode ser exercido por particular. Ele, claro que na hora que ele vai exercer o tráfico de influência, ele pode tentar influenciar, e aí, na verdade, ele vai, né, influenciar o funcionário público, porque ele precisa daquele ato do funcionário público, mas ele é particular. Então, ele está tentando traficar ali a sua influência para obter uma vantagem para si ou para outro. Então, olha o que diz o artigo 333. Tem multiplicidade de condutas aí, preste bem atenção. 332, me desculpa. Solicitar, exigir, cobrar ou obter. Solicitar, mais sutil, exigir efeito condicionante. Meus queridos, olha esses dois verbos. Solicitar, exigir, cobrar, impor taxamento. Ou obter, simplesmente receber essa vantagem, sem precisar pedir, só em receber isso. Então, solicitar, sutil, exigir, impor condicionamento, cobrar, impor taxamento. Ou obter, simplesmente receber, para si ou para outrem, uma vantagem ou promessa de vantagem. Então, a vantagem voltou aí a ideia, né? A questão pecuniária, sem ser monetária, ele vai ter uma vantagem, ele vai ter um acréscimo patrimonial, mesmo sem ser em moeda. Ele vai receber isso para si ou para outra. Mas ele vai ou solicitar essa vantagem ou promessa, ou exigir, botar como condicionante, cobrar, impor taxamento, ou obter mediante um oferecimento. Vantagem ou promessa de vantagem. A pretexto, ou seja, com o objetivo de influenciar em ato praticado por funcionário público no exercício de sua função. Vejam como esse crime aqui está relacionado com muitos outros que a gente estudou lá nos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Ao verbo. Quando eu falo solicitar ou obter, que é receber, eu estou falando de corrupção passiva. Só que aqui é o funcionário público, é o particular fazendo essa vantagem, com o pretexto de influir muito específico. Quando eu falo em exigir, eu falo em concussão. Tá?
Então, eu tenho relação com vários crimes, só que aqui sempre sendo sujeito particular. Ele vai receber essa vantagem, ou essa promessa de vantagem, e qual é a justificativa dele? Essa vantagem, promessa de vantagem, justifica ele influenciar um ato que é de um funcionário público. Percebam, o ato não é dele. O funcionário público que faz isso para viciar o ato dele, ele responde como funcionário público. O particular que faz isso para influenciar um funcionário público, ele responde pelo tráfico de influência. E o funcionário público que, porventura, sofreu essa influência, vai responder, porventura, pelos crimes específicos vinculados ao verbo inicial. Se foi solicitar, não pode ser cometido por funcionário. O funcionário público, Daniel, ele é um outro agente aqui. Ele, funcionário público que... Vamos com calma. O sujeito pratica o crime de tráfico de influência somente em solicitar, exigir, cobrar ou obter essa vantagem com o pretexto justificando que vai influenciar o funcionário público. Nem sempre o funcionário público praticou nenhum crime, tá? Porque se eu chego lá, o funcionário público diz, olha, analisa esse caso, porque meu pai, o fulano de tal, é vulnerável, está previsto na lei do idoso, ele tem direito ao seu processo julgado antes. O funcionário público analisa e vê que ele preenche requisitos e manda julgar o processo antes, o funcionário público não praticou nada. Ele não recebeu dinheiro, não recebeu nada, não corrompeu seus atos, ele praticou conduta nenhuma. Mas se o funcionário público, quando recebe essa influência, pratica um ato que vicia o seu ato, aí ele pode responder. Só que ele não responde por esse crime, nem com autoria. Ele responde pelos crimes praticados por funcionário, ou seja, ele pode responder por corrupção ativa, ele pode responder por prevaricação, ele pode responder por concussão, tá? Ele pode responder até por advocacia administrativa, porque são os crimes praticados pelo funcionário público. Mas por tráfico de influência, não. E percebam, esse crime de tráfico de influência se assemelha um pouco ao crime de advocacia administrativa, porque ele está defendendo o interesse, ele está influenciando o funcionário público para que ele seja beneficiado com aquele ato do funcionário público. Mas ele é um particular. Ele é um particular. E essa é a diferença da advocacia. E aí ele pede exatamente uma vantagem. Não é um interesse próprio. Ele exige para isso uma vantagem, uma promessa de vantagem. Então, esse crime de tráfico de influência, uma coisa que vocês têm que analisar com detalhamento, é que ele se relaciona com vários outros crimes. Tá? Quando o particular pratica essa multiplicidade de condutas, quer seja solicitar, exigir, cobrar ou obter uma vantagem com o pretexto justificando que vai influenciar um funcionário público para que esse funcionário público pratique um ato da administração pública que o favoreça, ele praticou o crime somente no momento que ele executa os verbos. Nem sempre o funcionário público vai praticar um crime. Porque o funcionário público, o fato dele ser influenciado e ele não praticar nenhuma ilegalidade, ele não recai na conduta. Agora, se o funcionário público se vincula a essa vantagem e pratica algum dos atos previstos no capítulo anterior, aí sim ele vai responder pelas condutas enquanto funcionário público. E se assemelha à advocacia administrativa, diferenciando que a advocacia, o sujeito, ele está defendendo um interesse particular. A vantagem que ele quer já é a obtenção desse interesse. E ele se prevalece da sua função pública. Aqui no tráfico de influência, o sujeito também está advogando frente ao funcionário público, ele também está tentando defender uma causa dele frente ao funcionário público, dele ou de outrem, só que o que ele ganha não é a satisfação do seu interesse pessoal. Ele ganha uma vantagem para poder tentar influenciar no ato desse funcionário público. Certo? Então, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, com o pretexto de influir em ato praticado por esse funcionário no exercício de sua função. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. E o parágrafo único traz um aumento de pena. Aumenta-se a pena se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Vejam, não é que o funcionário recebe, nem que o funcionário solicita nada. É o mesmo agente que praticou, ele alega ou ele insinua sutilmente que essa vantagem que ele está pedindo, ele vai repassar para o funcionário. Então, ele está maculando mais ainda a imagem da administração pública. Não importa se o funcionário aceitou, recebeu, se vinculou ou não. Só ele alegar que aquilo ali vai repassar para o funcionário, por si só já tem um aumento de pena. E se o funcionário efetivamente recebeu aquilo, só lembrar, ele vai responder pelos crimes contra a administração pública praticados por funcionário. E aí? O que acharam desse crime?
Dúvidas? Ô, Armando, aí no caso seria crime de propina, não? Seria o quê? Propina? Entraria aí a questão da propina? A propina é um termo comum, social. Juridicamente não existe. A propina no juridiquês é a vantagem. Essa vantagem pode ser caracterizada como propina, ou seja, é tudo que eu tenho de solicito ilicitamente para praticar um ato que venha a influenciar direto ou indiretamente na administração pública. Mas, assim, juridicamente esse termo propina não existe. O direito fala em vantagem. Porque não é só dinheiro. Pode ser, ó, se você fizer isso para mim, eu consigo para você o contrato tal. Isso. Certo? Principalmente licitação, né? Principalmente licitação. Entenderam, meus amigos? A propina é um ato mais social, nomenclatura não jurídica. E aí, queridos, dúvidas quanto ao tráfico de influência? Nada? Chegou a mensagem no WhatsApp, né? Quem perguntar já era. Ah, Daniela, não pode ser cometido de funcionário público para funcionário público? Não. Funcionário público aí, se ele estivesse tentando influenciar um outro colega, veja, boa pergunta, Daniela, eu não tinha lido tudo. Vamos lá. Se o funcionário público está tentando influenciar um outro colega, e essa influência dele independe da sua função pública, ele pode praticar o crime de tráfico de influência. Veja, o primeiro funcionário público está influenciando o segundo, ou seja, esse ato que eu quero que seja praticado não é de minha competência, é de competência do outro. E aí eu não, enquanto minha função pública nada tem a ver com isso, eu estou simplesmente tentando aliciar o colega ou realmente influenciar para que ele pratique o ato do jeito que eu quero. Se eu não estou usando minha função pública para isso, eu recaio em tráfico de influência. Mas se eu estou usando minha função pública para isso, a advocacia administrativa. Certo, Daniel? Não sei se será essa a sua dúvida. Essa é uma boa pergunta, porque lembre-se, meus amigos, só recai em crime contra a administração pública praticados por funcionário público se eles usam sua função pública para isso. O funcionário público pode praticar um crime que é previsto por particular? Pode, se ele não usou sua função pública para tanto. Se ele não usou sua função pública para praticar aquele crime, ele é um particular. Naquele crime, ele estava como particular. Certo? Mais dúvidas? Que bom que entendeu, Daniel. Bora, meus queridos. Já que vocês estão em casa, não permaneçam com dúvida em casa, né, Raul? Sem dúvidas, então. Deixa eu ver aqui como estamos. Ok. Bora lá. A gente viu bastante crimes hoje, né? Foi bem denso. Então, eu não vou adentrar em outro capítulo para não dar tilt, tá? Silvio, eu estou tendo que gravar de novo, né? Porque eu não tive retorno da manutenção do meu computador, então eu vou gravar tudo de novo para passar para vocês, tá certo? Vou fazer um esforço para ainda essa semana colocar, tá bom? Combinado? Nesse aspecto, Raoni, como a gente conseguiu evoluir, eu também tenho uma responsabilidade com relação ao conteúdo. A gente conseguiu agilizar. Eu realmente acho, espero que vocês não estejam com dúvida, mas se tiver, claro, pode a qualquer momento surgir, não se preocupe. Mas eu vou realmente parar, porque senão já vai começar a dar tilt naturalmente. Não que vocês não sejam capazes, porque hoje realmente a gente viu muitas dúvidas. Se eu adentro em outro capítulo agora, possa ser que não seja pedagogicamente aproveitado por vocês. Combinado? Então, alguém tem mais alguma dúvida, meus queridos? Leandro, eu acho que a gente entra... Cadê?
dos crimes contra a administração da justiça. Tá certo? A gente vai entrar nesses crimes. Combinado? Então, meus queridos, tenham todos uma boa semana. Se cuidem. Qualquer dúvida, vão me mandando. Boa noite. Obrigado pela companhia de hoje, pelas perguntas. Boa semana para vocês e se cuidem. Okay. Boa noite. Boa noite. Boa noite.